Daremos início neste instante ao primeiro painel desta tarde com o tema O problema macroeconômico brasileiro e a capacidade do Piauí de se enquadrar nesse contexto, com o professor Raul Veloso. Raul Veloso é bacharel em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e Yale University, e PhD em Economia também pela Yale University. Professor da UERJ da Escola Nacional de Administração Pública. Foi coordenador de setores e áreas do IPEA, secretário nacional adjunto e secretário para Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, membro do Conselho de Administração do BNDES, Embraer e IBGE. É conselheiro econômico de empresas, bancos, organismos multilaterais e entidades públicas. E ainda, colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Com vocês, o professor Raul Veloso. Muito bem, boa tarde a todos. No clima de informalidade em que o evento, imagino, começou, eu vou estar nele e queria dizer, nesse clima para vocês, que voltar ao Piauí, para mim, é um motivo, por mais chavão que isso seja, de forte emoção. É complicado que, como as pessoas não sabem que, por mais sucesso que você tenha fora da sua terra, o sucesso que no fundo interessa é aquele que é reconhecido pela sua terra de origem. E, obviamente, apesar de eu ter nascido e vivido em Parnaíba, boa parte da minha vida, minha infância, juventude, eu passei aqui. Eu tenho lembranças muito boas e tenho, assim, uma história na minha cabeça. Cada vez que eu volto, eu me sinto realmente tocado pela experiência. Para mim, a melhor demonstração disso é quando eu digo na minha casa, quando eu volto, minha mulher é do Rio, ela não tem, obviamente, essa sensibilidade toda, que eu digo para ela que, para mim, o melhor teste do que tanto que eu gosto do Piauí é que eu chego em Teresina e não sinto calor. Realmente, essa é a maior demonstração que eu posso dar de amor à terra. E olhe que agora os que estiveram em Brasília recentemente, passaram um período por lá agora, como eu passo, porque apesar de viajar muito, eu moro em Brasília, o que nós penamos de calor e secura não está no gibi. Eu realmente me sinto bem voltando para a minha terra. Esse é que é o ponto. Esse é o começo da nossa conversa e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, que infelizmente elas não são muito frequentes, de eu voltar aqui. Não estou culpando ninguém, talvez me culpando, porque eu devia viajar mais para cá, né, em vez de ficar lá por baixo. Mas, nesse quadro, o que eu quero é, nessa oportunidade, em que eu estou trazendo aqui dois amigos que vão compartilhar comigo dessa visão sobre o Piauí, o que eu quero é trazer um pouco da minha experiência, um pouco da visão que eu tenho atualmente, compartilhar com vocês e, no clima o mais informal possível, pensar sobre o que está acontecendo no Brasil, o que eu imagino que esteja acontecendo aqui, para a gente, no final, tirar, sei lá, algumas lições, algumas ideias sobre o futuro, que, no fundo, é o que interessa, é a gente pensar no futuro, nos filhos, nos netos, enfim, no que deverá vir por aí.
eu tenho, assim, exatamente por ter ficar tanto tempo fora daqui, eu tenho uma sensação, cada vez que eu volto, de encontrar um Piauí diferente, novo, com novas oportunidades, e isso realmente me deixa muito satisfeito. Isso a gente vai perceber ao longo dos debates, das discussões que serão feitas aqui. Aí eu entro direto no que eu vou passar para vocês, dizendo o seguinte: por que o título? Eu demorei a escolher o título da minha apresentação, porque esse título é Equacionamento da Previdência Pública e o Piauí. Porque eu quero olhar o Piauí no contexto do que me parece ser a questão fundamental do país hoje, que é o equacionamento da Previdência Pública. Eu não estou falando de reforma da Previdência, que é o que normalmente as pessoas costumam ouvir e falar. Esse tema até saiu e vai continuar, acho eu, fora, não sei se as outras pessoas aqui vão concordar, fora da agenda, até mudar o governo. É um tema muito difícil, esse da reforma, porque mexe com regras que as pessoas acham que são eternas, que não deveriam mudar e tal, mas o equacionamento da Previdência Pública é outra coisa. Na realidade, é transformar o regime da previdência do setor público num regime que se sustenta ao longo do tempo. E isso é algo que pode ser feito com muito pouca mudança legislativa. E, para mim, é a chave da saída para o problema macroeconômico do Brasil. Então, eu estou inserido nesse debate hoje, há um ano que eu estou batalhando por isso, e com uma proposta, e tentando demonstrar por que isso resolve o problema do país, e por que não examinar a questão da Previdência Pública olhando para o caso piauiense, que é o que realmente nos interessa aqui, porque, de qualquer forma, isso vai ter de ser enfrentado. Eu estive hoje cedo com autoridades do governo do Piauí e percebi a angústia de todo mundo com a gravidade do problema previdenciário público aqui, e é um fato, não é só aqui, é em todos os lugares. Por isso que isso é um problema que tem de ser enfrentado. E o curioso é isso, eu creio que ao puxar o assunto para esse lado, eu, sem querer, toquei o que poderia ser visto como uma espécie de pedra filosofal da saída macroeconômica hoje no Brasil. Por quê? Porque você, simultaneamente, pode equacionar a Previdência Pública e nos tirar da enrascada em que nós estamos vivendo. Então, esse é o meu tema, e com alguma alusão ao caso piauiense, porque aqui já se avançou bastante. Isso é uma surpresa agradável para mim, ver como a gestão pública no Piauí está avançada em relação a outros lugares. Eu tenho visitado a maioria dos estados brasileiros, convivido e conversado com os principais governadores do país, discutido esse assunto, e vejo que aqui nós estamos bem à frente de muitos estados na condução desse problema, o que foi bastante gratificante. E para mim, e também perceber que logo, logo, isso virará uma coisa prioritária por aqui. O governador está entrando aqui e ele vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu já conversei um pouco com ele sobre esse assunto. Mas, enfim, vou deixar ele respirar e sentar, e logo, logo a gente começa a fala. Eu, na realidade, estava fazendo um pouco de cera aqui, esperando para ele chegar e ouvir um pouco do que eu vou falar, já que ele avisou que faria a gentileza de passar por aqui e utilizar o seu tempo escasso para ouvir esses economistas que foram convidados e, portanto, se dispuseram a vir aqui.
Muito bem. Eu queria começar dizendo isso que está aí. Pontos muito importantes para a nossa conversa é lembrar que nós estamos ainda vivendo a maior recessão de nossa história, e isso é muito importante para o que virá a seguir. Eu acho que as pessoas talvez não tenham se dado conta direito, pelo menos por onde eu ando eu percebo isso, de não ter consciência de que, de fato, nós estamos passando o pior momento nesse sentido, em matéria de desemprego e baixa utilização da capacidade produtiva do país, de nossa história. Não tem registro de algo pior do que isso que nós estamos vendo. E isso condiciona muito do que está acontecendo e do que se pode fazer e do que se deve fazer. Então, esse é um ponto de partida importante. A crise fiscal se agravou muito, ela é uma velha conhecida nossa e se agravou muito no momento que nós vivemos, em boa medida por conta da recessão. E existe hoje um tratamento diferenciado desse assunto pelo governo que está aí no poder em relação ao que ele fez para si próprio e o que foi desenhado para os estados, os governos estaduais e municipais, diferenciado para os estados e municípios, infelizmente contra eles, não a favor deles. O Piauí é fora da curva, eu percebo isso, dá para comparar, que são tantos casos que eu tenho examinado, ainda que eu tenha examinado muito rapidamente, é fora da curva no sentido de que ele está melhor protegido e tem um desenho de solução, a meu ver, bem melhor do que de outros locais que eu tenho visitado. Então, esse é o ponto para começar. E eu só queria mostrar aqui, para vocês verem, comprovar isso que eu disse, que é a pior recessão da história do país. Vocês podem ver que a ponta negativa é mais profunda do que isso aqui, vai até o século XIX, se eu não me engano, desde 1900. Então, eu peguei média de taxa de crescimento de 2 anos seguidos e o que nós tivemos recentemente é a pior situação. Isso é só para deixar isso devidamente caracterizado. Só para, às vezes as pessoas esquecem, mas o drama da recessão para as finanças públicas é que é só ver esse gráfico em que eu coloco o índice de atividade econômica mensal do Banco Central, casado com a arrecadação líquida real da União, em que vocês veem que uma coisa está amarradinha na outra. Ou seja, vem a recessão, desaba a atividade econômica e desaba a arrecadação de tributos. Em relação a isso, aí é que está, há muito pouco que fazer, e esse é o drama. Por quê? Porque precisa esperar a recessão ir embora, ela está indo, mas está indo devagar e está demorando para sair. Esse é um problema. E o outro problema é o seguinte, é que, obviamente, não dá para aumentar imposto numa recessão. Quem fizer isso está se suicidando. E é muito difícil aprovar isso no Congresso. Os parlamentares aqui vão me dizer isso, vão perceber isso, o que não quer dizer que, emergencialmente, não se tem, às vezes, de fazer certas correções, mas eu estou falando em regra, porque é quando a atividade econômica está menos, vamos dizer, preparada para enfrentar esse tipo de solução. Mas o drama, então, é que, como o gasto é extremamente rígido no setor público, você fica sem essas duas soluções para implementar. E aí é que vem o drama. O que fazer diante disso? Porque aí o déficit aumenta, ainda que, em princípio, seja difícil financiá-lo, a situação fiscal se deteriora e aí isso pode desencadear uma onda de pessimismo ruim para o país. Pois bem, então, isso é que eu queria dizer, que é o nosso pano de fundo
porque, diante disso, o que fazer? E é isso que nós vamos falar um pouco. Esse gráfico aqui está aí só para mostrar como, tomando em consideração os dados da União, aquilo que eu falei, a arrecadação desaba, isso aqui está em termos de taxa de crescimento, é uma taxa em 12 meses, aqui na ponta, de cerca de 6% de queda, e aí o que acontece? Por mais que tenha havido uma contenção brutal de gastos, existe uma diferença grande entre as curvas, que dificulta que você encaminhe uma solução para o problema, olhando aqui particularmente o caso da União. Não sei se tem alguma censura operando, mas não, parece que não, mas o que eu queria mostrar aqui é ilustrar para vocês a história do tratamento diferenciado. Esse gráfico, ele traz os resultados fiscais primários, que é o saldo das contas, sem levar em conta a despesa de juros, ou antes de levar em conta a despesa de juros. Vejam que o que a recessão fez, e aí, se a gente olhar as barras, nós estamos olhando para a reação das contas da União. Você vê que as barras positivas se transformam em barras negativas e gigantescas, e isso vale para a União, enquanto que no conjunto dos estados e municípios, que é a linha vermelha, ainda tem resultados positivos, estranhamente positivos, como é que parece demonstrar que o que a União quis fazer justifica, porque como é que se conseguiram esses resultados positivos na presença de resultados negativos tão grandes para a União? E é isso que, no fundo, a política, a história diferenciada que eu falei, estabeleceu, a política econômica foi isso. E aqui vocês veem, essa linha azul foi a linha que eu construí na hipótese de que a proporção de cada ente no total do esforço fiscal se mantivesse. Em vez de estar lá em cima, a linha vermelha, estaria na azul, essa diferença aqui, negativa, obviamente teria de estar sendo financiada para poder acontecer. Se não aconteceu e está lá em cima, é porque não aconteceu o financiamento, não houve solução de financiamento. E o que aconteceu? O que aconteceu é o que sempre se faz quando a arrecadação cai e a despesa não pode ser cortada. O que as administrações públicas acabam fazendo é atrasar pagamentos. E isso tem sido generalizado. Só com um pequeno detalhe: como os mandatos de governador terminam no ano que vem, esse tipo de solução é uma solução que não pode ir além de muito tempo. Por quê? Porque a própria lei de responsabilidade fiscal exige que os acertos todos de atrasados sejam feitos no último ano de mandato. Então, isso aí está por falta de solução do governo federal, de não encontrar um jeito de financiar o déficit que estivesse aqui na linha azul para o conjunto dos estados e municípios. Como ele não deu essa solução, nós estamos com superávites temporários ou transitórios ali em cima, esperando uma solução. O ano que vem é o último ano do mandato. Isto aqui não vale para estados como o Piauí, porque estão em situação menos desconfortável, mas vale muito para os maiores estados da federação, depois de São Paulo, como Rio, Minas e Rio Grande do Sul, que têm buracos gigantescos por equacionar, e os governadores não sabem ainda o que é que eles vão poder fazer para sair dessa encrenca, porque o ano que vem é o ano do acerto de contas, como é costume dizer. E aí essa é a questão do diferenciado aí que eu falei. Eu diria que esse é o problema número 1 que nós vivemos hoje, porque ele está sem solução. Não se sabe o que vai ocorrer no ano que vem. Aí a gente pode imaginar muita coisa. Vamos imaginar que, só para efeito de raciocínio, que se desse uma anistia
do cumprimento dessa cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal, que manda pagar os atrasados ainda dentro do mandato. Tudo bem, você anistia a lei, né, cumprimento da lei, mas e o que vai fazer com os atrasados, aqueles que estão deixando de receber? Muitos vão quebrar se não tiver uma solução. Enfim, esse é um problema não resolvido. Depois de muita pressão, o que o Estado do Rio de Janeiro conseguiu foi que se aprovasse uma legislação de um programa de recuperação fiscal, que, a meu ver, não é o programa ideal, e pior do que isso, até hoje não conseguiu ser implementado no Rio. Enfim, então, isso significa que esse é um problema não resolvido, e é o problema que vem encasquetando, no fundo, a cabeça de todo mundo, quem pensa nesse assunto. E alguma coisa vai ter de ocorrer o ano que vem, ninguém sabe, e, enquanto isso, nós vimos essa batalha política imensa na discussão da manutenção do mandato atual, e esse problema ficou meio aí esquecido. A estratégia seguida pelo Ministério da Fazenda foi simplesmente emitir moeda para financiar a sua parte e deixar que os estados e municípios se virassem. É isso. Grosso modo, foi isso. Foi dado algum alívio no pagamento da dívida, mas, na verdade, não foi encontrada ainda a solução. Eu vou voltar no gráfico só para chamar a atenção para isso. Isso aqui é um problema não resolvido. Como financiar um déficit que poderia estar aqui embaixo e está escondido nos diversos órgãos, nos diversos entes. É um problema não resolvido, e não sei, por enquanto ninguém sabe o que fazer, e o Piauí é um dos poucos estados que está conseguindo navegar ao largo dessa tempestade. Outra coisa que eu queria dizer, então, é que, pensando nisso aí, é que eu saí atrás de uma solução, e isso já foi discutido com o Ministério da Fazenda, estive com o presidente da República, acompanhei governadores em várias discussões em Brasília, e cheguei para eles e disse: olha, tem um jeito de resolver isso. E o jeito de resolver isso, a dificuldade que eu estou vendo é que as pessoas não percebem que nós estamos vivendo com um problema simultaneamente, com um problema conjuntural e um problema estrutural. E muitas vezes elas olham para o problema estrutural e olham de uma maneira errada. E o problema conjuntural tem de pensar que eu tenho de resolvê-lo independentemente do estrutural. Claro, o ideal é que eu resolva os dois ao mesmo tempo, que é o que a minha proposta tenta fazer. Por quê? Porque o estrutural mata a longo prazo, o conjuntural mata no curto prazo. É não ter o caixa para pagar as contas, para pagar os atrasados, ou para evitar que não surjam novos atrasados, inclusive de salários. Essa é uma questão que me parece que está mal vista e mal discutida no país. Pois bem, nesse contexto, então, é que me ocorreu a ideia de resolver matar dois coelhos de uma cajadada só, o estrutural e o conjuntural. Como? Veio a ideia do equacionamento da Previdência Pública. Por quê? Porque o que eu acabei percebendo é que o problema estrutural mais complicado que nós temos nas contas públicas hoje é o fato de que o governador, ou o prefeito, ou de resto o presidente da República, se ele não pudesse emitir moeda, é que esses dirigentes, eles têm uma margem muito pequena para manejar seu orçamento e fazer o pagamento de uma conta que todo mundo joga para ele e ninguém quer pagar, que é exatamente a conta dos aposentados, dos inativos e dos pensionistas. O orçamento, na verdade, a conta que eu faço é que, em média, e esse por acaso é o número do Piauí, você tem 60% do orçamento fora do controle do governador ou do prefeito. Esses 60% são feudos de áreas que comandam
esses pedaços e dentro deles eles não aceitam colocar, e são várias restrições legais que impedem que se coloque o pagamento dos aposentados por conta desses feudos. E esses feudos, então, ficam com 60%, não pagam a conta de inativos e pensionistas, e o governador, porque agora eu vou falar de Estado, recebe uma conta e ele maneja apenas 40% do orçamento. Só que a conta de inativos e pensionistas, em geral, é próxima de 20% da receita. Logo, ele fica, pagando essa conta, ele fica com 20% para manejar e fazer todo o orçamento fora dessas áreas que são áreas cativas de certos grupos que dominam o orçamento. E é nada comparado com as necessidades que se tem, as necessidades de aumentar certos gastos, como segurança pública. Eu estive conversando com o governador sobre isso hoje de manhã, e, enfim, o governador, o dirigente fica manietado, sem margem para atuar. Aí, quando vem uma recessão como essa, que derruba a receita, esses percentuais pioram fortemente, o 60 vira muito mais que 60, a sobra, obviamente, diminui, e aí como resolver os dois simultaneamente? O caminho que se afigura é o seguinte: como eu já disse, eu destaco a conta de inativos e pensionistas e lembro de duas coisas. O artigo 40 da Constituição manda fazer esse equacionamento e ninguém faz. O que é equacionar? É criar um fundo de pensão, colocar essa despesa lá, tirar do orçamento, coloca lá, e dentro do fundo você equaciona por vários caminhos que existem para pagar essa conta no longo prazo. Isso significa zerar o passivo atuarial. E como parte da solução envolve a destinação de ativos e recebíveis, eu estou falando de imóveis, de ações de empresas, recebíveis em geral, a vantagem de adotar essa solução